Boa tarde. Nossas considerações hoje é sobre o tema Instrumentos de Renovação, do livro Luz Imperecível, capítulo 12, em que Mateus 3,12 registra: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Em sua mão tem a pá. O Honório vai dizer que João apresenta-nos Jesus como homem do campo, em plena atividade a trabalhar a terra. Tal fato nos leva a refletir sobre o campo dos corações, o terreno dos sentimentos. E aí, na intimidade do ser, é que o Cristo vai agir no cultivo das sementes do amor, cuja produção sustenta a todos indistintamente. A pá é um instrumento simples, mas eficiente para a preparação da terra, cultivo e recolhimento dos frutos, limpeza e transporte dos detritos. Introjetando a mensagem, diz o Honório, vamos identificar a ação silenciosa ou ostensiva do ser, direcionando os acontecimentos sob a tutela do alto. Por ela, somos capazes de movimentar positivamente toda a instrumentalidade física e psíquica que contamos para as tarefas mais dignificantes da reeducação e da colaboração na grande escola de nosso aperfeiçoamento. E ele continua: e limpará a sua eira. E fala: a pá nas mãos do Cristo pode operar eficientemente. Se nos dispomos a dela nos munir, poderá, acionada com disposição e perseverança, que ele recomenda, promover a limpeza da eira dos corações, que em razão das dificuldades do passado ainda permanecem carentes das providências saneadoras imprescindíveis ao recolhimento e preparo da colheita. Podemos observar que à época da presença do Cristo no mundo, os costumes do povo perpassavam muito pelo trabalho agrícola, o cuidado com as sementes, o trabalho do comércio, as tarefas domésticas, a pesca e outras atividades de caráter mais políticas e administrativas do poder religioso e do rei. E Jesus utilizava as atividades mais cotidianas para registrar seus ensinos, pois aquilo que se vive aumenta a chance de compreensão didática de maior alcance e, posteriormente, converter esse ensino em caráter essencial. Quando João registra que na sua mão tem a pá, certamente nos vem à mente a necessidade de preparo do solo, do trabalho laborioso na retirada de entulhos e plantas mortas e ervas daninhas, e certamente da função fundamental do plantio. Como o trabalho maior
do Messias. Constitui a preparação da terra íntima dos corações para o engrandecimento das criaturas irmãs. O seu ensinamento visava, sobretudo, esse panorama de entendimento mais intrínseco. Como lembrou Honório, a pá é instrumento simples, mas eficiente para a obra do progresso, no campo e o nosso corpo e nossa atividade mental também simbolizam a instrumentalidade fundamental para as tarefas de reeducação e colaboração na grande escola do nosso aperfeiçoamento. Vejam que síntese mais valiosa do benfeitor. Com esses recursos anímicos, podemos enxergar o campo da vida e aperfeiçoar o trabalho de mobilizar a cada hora a escolha certa das sementes de vida que vingarão no tempo e semear o solo dos semelhantes e o nosso próprio, no lar, na oficina de trabalho, na convivência, com boa vontade e esforços permanentes, com a esperança de fazermos uma obra de grandeza e utilidade que representará mais tarde o jardim de nosso plantio, nas instâncias das reencarnações conscientes. Na obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico, temos lá uma entidade espiritual de nível superior, feminina, que iria fazer um trabalho de sensibilização junto a dois seres presos ao ódio e à vingança. Vejam que a semeadura aqui foi de natureza infeliz e perturbadora. Um estava encarnado, o outro era desencarnado. E o benfeitor espiritual que contactou Cipriana, a entidade maternal para esse fim, disse a André Luiz, diante da sua impossibilidade de prosseguir atuando mais profundamente no caso. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Nesse momento, alguém assomou à porta da entrada. Era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendiam-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso, descreve André. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. E o instrutor acrescentou, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente
para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. E o Honório, continuando o estudo proposto, vai dizer e recolherá no celeiro seu trigo. Quando adotamos os postulados do Evangelho, revigorados pelo conhecimento espírita, uma nova dinâmica deve vigorar. Só com ele pode a criatura movimentar os instrumentos da libertação, sanear o campo interior, recolher os resultados nos celeiros da casa íntima, imprescindíveis à alimentação do espírito em sua atividade incessante. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará, ele vai dizer: em toda colheita é necessário separar o fruto do seu envoltório. A essência é sempre o que permanece, como padrão conquistado e inalienável. É preciso destruir o acessório, que no seu tempo foi útil, e, para tanto, a mensagem de João nos aponta o fogo como elemento para esta eliminação. O apego ou sintonia com esses valores transitórios tem sido causa de sofrimento e desilusões. Infelizmente, ainda nutrimos a tendência de nos prendermos aos interesses materiais, ao corpo, às paisagens, aos ambientes, às situações e coisas de feições passageiras. Quantos sofrem com a decomposição do corpo após o desencarne? O fogo que Jesus manipula e de que ele se faz portador é agente da renovação consciente. Por ele, a criatura, identificada com o seu evangelho, elimina, pelo combustível da decisão e da vontade, tudo quanto não integre a essência verdadeira. Ao nos propor sede vós, pois perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, o Mestre reserva a cada um a linha do aprendizado constante. Fato que não poderá abolir a presença dessa chama, que nunca se apagará, garantindo o êxito do espírito imortal em seu progresso. Ao nos movimentarmos nas fileiras do conhecimento espírita, é forçoso que venhamos a valorizar os momentos de impregnar nossos caminhos com as irradiações do bem e da compreensão que somente o Cristo nos possibilita. Com ele, movimentamos os instrumentos de libertação, saneamos o campo interior e, como disse o Honório, recolhemos os resultados nos celeiros da casa íntima, como alimento do espírito em atividade do amor, que passamos a ser dotados de verdadeira transfusão de vida, do estado de doentes da alma, em verdadeiros trabalhadores da vida abundante. Nosso benfeitor Honório vai construir o trabalho no campo no momento da colheita que o fruto passa por uma limpeza do envoltório, para servir como alimento saudável. Nós também carregamos no carreiro do progresso moral os envoltórios periféricos, que precisam ser eliminados ou transformados, e que em nossa marcha passam a ser dispensáveis, sem utilização para nós,
mas podem virar combustível para a terra íntima como adubo. O fogo vai fazer o papel de extinção desse elemento, ou de transformação, é melhor. O Honório aponta que o apego, sintonia com esses valores transitórios são a causa dos sofrimentos e desilusões. E considera que ainda nutrimos a tendência de nos perdermos aos interesses materiais, ao corpo, às paisagens, aos ambientes, às situações e feições de cunho passageiro. Quando acionamos a vontade cristalina do fogo consciente, capaz de transformar o peso em valores imperecíveis e de caráter definitivo. Esse é o fogo da renovação consciente, que pode nos eximir de muitos obstáculos, séculos de lutas, que o fogo das refregas morais venham a fazer no aperfeiçoamento indispensável da esfera humana. Na obra no mundo maior, vamos ver que Cipriana acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Fala André. Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto, sob a sua fronte venerável. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo. E notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhe modificava o campo vibratório. Conversou com o enfermo do campo físico sobre as consequências do ato sinistro e este, já depauperado na luta, em vias de arrependimento, se modificou imediatamente. Mas o verdugo desencarnado Camilo estava impassível, inconformado e iracundo, mesmo diante da entidade amorosa. E depois de lhe fazer ver o tempo perdido, no ódio, com a sensibilidade amorosa da verdadeira mãe, ela dizia: quanto a ti, Camilo, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão de extermínio. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? A benfeitora fez breve pausa, fitou compadecidamente e prosseguiu, após revelar-lhe profundas lições da própria vida. E ela disse: contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, a baila de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor do nosso afeto, da nossa estima leal. Com te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. No entanto, Senhor todo misericordioso,
nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e redimir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. E, encerrando, ela vai dizer: não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em prantos.